Bom, pessoal, essa é a primeira parte da anatomia do membro inferior e nessa aula nós veremos alguns aspectos anatômicos, radiológicos e algumas doenças do membro inferior. O aparelho locomotor é um aparelho bastante estudado, tem bastante doença, bastante comprometimento, né, na clínica. E essa parte um que nós vamos fazer hoje, que vou deixar gravado para vocês hoje, que é terça-feira, nós vamos ver a região glútea, a articulação do quadril e os compartimentos da coxa. Compartimentos da coxa. Na parte 2, na quinta-feira, então quinta, dia 8, porque quinta-feira é dia 8, nós veremos a parte 2, né? Parte 2, com a articulação do joelho, os compartimentos da perna, tornozelo e pé. Tornozelo e o pé. Então são duas aulas, né? 8. Duas aulas, 8 aulas, ó. Duas aulas aplicadas a esse estudo do membro inferior. E iniciamos aqui com um aspecto geral, né? A parte óssea do membro inferior. O membro inferior, ele está fixo no esqueleto axial. O esqueleto axial é formado pelos ossos da coluna, costela, ossos do crânio, né? O osso externo e o ocioide, aquele esqueleto centralizado, né? E o meu osso do quadril, ele está fixo ao esqueleto axial. Ele se prende no sacro. Temos uma fixação. E essa fixação é feita por meio do osso do quadril. Osso do quadril. Criamos aqui, então, um ponto de união. Esse ponto aqui é um ponto de união entre o osso do quadril e o sacro, a chamada articulação sacroiliaca. E a articulação sacroiliaca, às vezes, é alvo de sacroileite. Sacroileite, processo inflamatório. É uma articulação a qual toda a força que veio da coluna vai atravessar esse ponto, indo em direção ao membro inferior. Então, um local de transmissão de força enorme. O osso do quadril se juntou ao sacro, formando a articulação sacroiliaca. E essa é a nossa parte conhecida, né? Esse osso do quadril vai formar a chamada cintura do membro. Cintura do membro inferior. E enquanto que o restante, os ossos restantes, vão compor a chamada parte livre do membro. Parte livre. E essa parte livre, ela é formada pelo fêmur, que é o grande osso da coxa, patela, tíbia e fíbula, patela, tíbia e fíbula, e aqui o esqueleto do pé, dividido em tarso, metatarso, metatarso e as falanges. Bom, vamos pôr algumas anotações. A junção do osso do quadril com o fêmur é chamado de articulação do quadril. Antigamente, o osso do quadril era chamado de osso coxal.
E a junção do osso do quadril com o fêmur era chamado de articulação, vou pôr entre aspas aqui, que não é um termo anatômico correto, mas, porém, é muito utilizado. Era a articulação coxo-femoral, entre o osso coxal e o fêmur. Fêmur, osso da coxa, patela, aqui um osso anterior, um osso sesamoide no joelho, tibia e fíbula na perna, então aqui na perna, e a perna, ela é chamada de crura, perna crura. E quando a perna encontra com o osso do tarso, chamado de talos, forma uma articulação entre a perna e o talos, chamada de articulação talo-crural, talo-crural, ou conhecida como tornozelo. Nesses aspectos gerais do membro inferior, e hoje o nosso estudo é justamente essa parte proximal, onde eu tenho o osso do quadril e a intersecção da musculatura do tronco com o membro inferior, estudo da articulação do quadril e a parte da coxa. E o restante ficará para a quinta-feira, onde nós vamos pormenorizar a articulação do joelho, fazer o estudo dos ligamentos, ver como se divide o pé de forma anatômica e funcional, junto da musculatura e das desordens. Bom, vamos lá. O osso do quadril, ele pode ser dividido em 3 porções. Na verdade, esse osso do quadril, até os 20, 22 anos, tem uma placa de cartilagem em forma de Y, e essa placa de cartilagem em forma de Y é uma cartilagem hialina que vai sumir durante o processo de ossificação. Então, no final da adolescência, no começo da vida adulta, essa placa de cartilagem some e o osso do quadril, que tinha 3 partes separadas, vira um osso único. Mas nós mantemos a nomenclatura das partes. A união ocorre nessa cavidade, que é denominada acetábulo. O acetábulo é uma cavidade que vai permitir o encaixe dessa porção arredondada do fêmur, que é a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur encaixa no acetábulo. Isso vai ser uma referência importante quando começarmos a ver a parte de imagem, cabeça do fêmur encaixada no acetábulo. Essa parte alta, parece um leque do osso do quadril, é denominada de ilho. A parte posterior é o isquio, e a porção mais anterior e inferior é o pubis. Então, ilho, isquio e pubis, eles são partes do osso do quadril, e essas partes se encontram aí no centro do acetábulo. Existe uma abertura, que essa é uma abertura aqui só no esqueleto, porque no ser humano eu tenho uma membrana e músculo, não fechando totalmente, mas fechando grande parte dessa abertura, o conhecido forame obturado. Bom, esses são aspectos gerais do osso do quadril, nós vamos ver os detalhes durante a exposição de imagem, mas vale a pena, vocês que estudaram já anatomia, lembrar de alguns detalhes como a crista ilíaca, a espinha ilíaca, o túber isquiático, o tubérculo púbico, o ramo superior do pubis, o ramo inferior do pubis, a fossa, chamada de fossa ilíaca. A região de trás do osso do quadril é a face glútea, onde encaixam os músculos glúteos, e aqui são quesitos de memória anatômica. O fêmur é o osso da coxa, é um osso que tem o maior comprimento no corpo e tem a cabeça, uma porção muito importante que é foco de grandes lesões ósseas, que é o colo do fêmur, sendo traumática ou atraumática. O colo do fêmur fraturar de forma traumática, ok, mas como fraturaria de forma atraumática? Por conta da osteoporose, né, doença metabólica do osso, onde esse osso se torna frágil, eu posso ter fraturas atraumáticas.
um trocânter maior, um trocânter menor, o corpo do fêmur ou diáfise, e aí vem as áreas condilares, o côndilo medial, curvo do fêmur, e o côndilo lateral desse fêmur. Bom, esse é um aspecto ósseo simples. Articulações, né, unidos aqui. Na frente, nós temos a articulação chamada de sínfise púbica, e na região posterior, aquelas duas articulações chamadas de sacroiliacas. Tá? A diferença é que a sínfise púbica é uma articulação cartilagínea, que permite um pouco de movimento, e as sacroiliacas elas serão compostas de duas porções, uma porção fibrosa e outra porção sinovial. É que eu tenho um pouquinho de movimento entre o sacro e o osso do quadril. Bom, a articulação do quadril é esse ponto aqui. É o encaixe do fêmur com o osso do quadril, ou seja, a cabeça do fêmur no acetábulo. E se nós abrirmos essa articulação, quando abrimos essa articulação, podemos observar aqui no detalhe, ó, a articulação aberta. Em torno do acetábulo há um elemento de fibrocartilagem que vai aumentar o tamanho desse acetábulo para permitir um maior encaixe do fêmur. Isso é chamado de lábio do acetábulo. Na ortopedia, usam muito a palavra labrum. O lábio do acetábulo foi lesado pelo tenista Guga, o Gustavo Kirten, que fez cirurgia por conta de uma lesão no lábio do acetábulo. Esse lábio do acetábulo mantém uma certa congruência, melhora um pouco o encaixe desse quadril. E dentro dessa articulação nós temos um ligamento, que aqui foi cortado no desenho do Netter, mas é um ligamento que une a cabeça do fêmur com o acetábulo, e esse ligamento é chamado ligamento da cabeça do fêmur. Mas em alguns livros, principalmente de ortopedia, o nome vem geralmente como ligamento redondo. Ligamento redondo. É uma outra nomenclatura que pode ser encontrada. Bom, vamos criar o nosso primeiro mapa aqui. Vamos criar um mapinha aqui para pensarmos em imagem com essas informações. A cabeça do fêmur é esférica. A cabeça do fêmur é esférica. E essa cabeça do fêmur deve estar encaixada numa cavidade, chamada de acetábulo. Acetábulo. Associado à cabeça do fêmur, nós vamos encontrar o colo do fêmur. E depois do colo do fêmur, o corpo do fêmur. Assim como esse acetábulo está ligado ao osso do quadril, a parte superior é o ilho, e a porção mais medial e inferior, o pubis. Então, a grande referência é encontrar a cabeça do fêmur. Depois nós vamos ter a musculatura, e aqui eu já vou fazer o lábio do acetábulo, vai continuar à margem do acetábulo, e dentro o ligamento da cabeça do fêmur. Isso pode ser visto nos exames de ressonância magnética. Vamos montar isso com calma. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Então, sempre partindo do ponto de referência, que é a cabeça femoral, a cabeça do fêmur, que é o nosso número 6, a cabeça do fêmur. Abaixo da cabeça do fêmur, o número 7 é o colo do fêmur. E cabeça do fêmur está encaixada no acetábulo. No acetábulo. Na cavidade acetabular. O 4 mostra a fossa do acetábulo. Então, vamos fazer uma legenda aqui. 4, fossa do acetábulo. 6, cabeça do fêmur.
7 é o colo do fêmur. E agora nós podemos fazer o estudo, completar o estudo. Ó. Trocânter maior em 8, trocânter maior. O trocânter menor bem discreto aqui na porção medial, quase não aparecendo, mas aqui eu já tenho uma ideia do corpo do fêmur, o corpo do fêmur. Superiormente, o osso do quadril, em 2, e aqui a parte do osso do quadril, no caso, é o ilho, e a porção mais superior do ilho é a crista ilíaca. Crista ilíaca. E medialmente aqui o pubis. Pubis. Conseguimos visualizar bons músculos aqui nessa tomografia. Bons músculos, ó. Bem bacana está essa produção de imagem. E nós podemos fazer uma referência agora, ó. Fazer uma junção. O trocânter maior, que vocês veem como o número 8, trocânter maior, ele recebe dois músculos. Dois músculos estão presos no trocânter maior. Esses são os chamados músculos glúteos. Glúteos médio, mais superficial, e mínimo, mais profundo. Então, o nosso glúteo médio e o nosso glúteo mínimo, presos no trocânter maior. O ilho, na porção mais medial do ilho, a porção mais medial do ilho tem um músculo chamado músculo ilíaco. E esse músculo ilíaco se junta a um músculo que desce lá da coluna, ele está preso nas vértebras lombares. Esse músculo é chamado de músculo psoas. Psoas, psoas. Psoas quer dizer lombo, né? Psoas maior. E a junção do psoas maior com o músculo ilíaco vai formar um músculo conhecido como músculo iliopsoas. E o músculo iliopsoas vai passar na frente da cabeça do fêmur. Ele vai descer aqui na frente da cabeça do fêmur. Será uma boa referência para nós, essa cabeça do fêmur. Ele vai em direção ao trocânter menor. A musculatura medial da coxa é a musculatura adutora, presa no pubis, principalmente, e no fêmur. Bom, esse é um mapa, vamos fazer um corte transversal, para fazer um estudo de um corte transversal. E, novamente, a mesma ideia. Observar a cabeça do fêmur, encaixada no acetábulo, o acetábulo, e a fossa do acetábulo em 4. Mas por que temos o número 2 e o número 3? Observem que a porção anterior do acetábulo, em número 2, ela é menor do que a porção posterior do acetábulo, em número 3. Então, parede anterior do acetábulo, parede posterior do acetábulo e a fossa do acetábulo, número 4. E aqui, 5, o trocânter maior. Vamos estudar também essa musculatura, identificar esses músculos agora em corte, mas não nesse momento. Vamos por partes. Mas esse músculo aqui já podemos saber quem é. Ó. Esse músculo em X, ele está passando na frente da cabeça do fêmur, e esse músculo é o músculo iliopsoas. Iliopsoas, não se esqueçam disso. O músculo que desce anteriormente à cabeça do fêmur é o músculo iliopsoas. Algumas imagens para verificarmos a estrutura, e observem do lado esquerdo, uma parte do acetábulo sofreu fratura, tem fratura do acetábulo. A fratura do acetábulo não é uma fratura simples, nem comum. Geralmente a fratura do acetábulo vem associada à luxação do quadril, né? Então aqui pode, né, ter acontecido primeiro uma redução espontânea aí dessa fratura, ou uma redução dessa fratura, não, dessa luxação, ou uma redução no atendimento, e depois foi feito o exame de imagem, tá? Mas observem aqui a fratura do acetábulo, a fratura da parte posterior, fratura da parede
posterior do acetábulo. Parede posterior do acetábulo. Ótimo. Aqui uma luxação do acetábulo e o quadril, né, e a cabeça do fêmur, perdão. Então, é uma luxação do quadril, quando a cabeça do fêmur desencaixa do acetábulo, e que eu tenho um fragmento ósseo junto. É muito difícil a cabeça do fêmur escapar do acetábulo, tem um encaixe muito bom e provavelmente ocorre luxação com fratura, como vocês estão observando nesse slide. Uma outra visualização patológica é do ligamento da cabeça do fêmur. Vamos fazer o estudo anatômico primeiro. O acetábulo, a fossa do acetábulo, a cabeça do fêmur, e conectando a cabeça do fêmur com o acetábulo, esse ligamento, que é o ligamento da cabeça do fêmur, e aqui a gente já vê que as fibras perderam essa continuidade aqui, uma ruptura parcial do ligamento, e nessa figura à direita, nós observamos que o ligamento ele perdeu completamente a sua inserção, não tem mais contato nenhum com a cabeça do fêmur, aqui é uma ruptura total do ligamento na cabeça do fêmur. Então, a estrutura lesada é o ligamento da cabeça do fêmur. Cabeça do fêmur. Muito bem. Seguindo, as lesões do colo do fêmur. A lesão do colo do fêmur dá para ver na radiografia, algumas sim, quando as lesões são muito pequenas, como fraturas por estresse ou as fraturas de Gardner, né, quem classifica as fraturas do colo do fêmur é a classificação de Gardner. E quando temos uma fratura de Gardner do tipo 1, que é só uma fissura no colo do fêmur, fica muito difícil ver nos exames de radiografia, e outros são solicitados. É uma fratura importante, acomete muito a população idosa. 90% dos pacientes que têm fratura do colo do fêmur estão acima de 65 anos. A maior parte são mulheres por conta da osteoporose. É um trauma de baixa energia, não preciso ter uma violência no trauma para ocorrer a lesão. Porcentagem aí de mortalidade é de 21% em 2 anos. Isso aqui é uma alta, né, porcentagem de mortalidade. 21% dos pacientes que têm fratura do fêmur vêm a óbito por complicações, ficar acamado, na cadeira de rodas, formação de úlcera, infecções urinárias, pulmonares. É um paciente de alto risco, custa muito por ano, seria melhor prevenir, né, do que gastar 8 bilhões de dólares para tratamento, diagnóstico, acompanhamento de um paciente com lesão no colo do fêmur. Aqui nós podemos ver no exame tomográfico o acetábulo, uma fratura de acetábulo, perdeu a continuidade da parede anterior do acetábulo, fossa do acetábulo está íntegra, parede posterior do acetábulo com uma boa continuidade de massa óssea, cabeça do fêmur encaixada, e aqui uma fratura completa do colo do fêmur, onde a seta preta indica fratura completa do colo do fêmur. Nos exames aqui tomográficos, outro lado normal, e aqui eu tenho a cabeça do fêmur, com uma linha de fratura completa, né, no colo do fêmur. E aqui um outro exame, né, mostrando um pouquinho desalinhado já. Então é uma região fácil de estudar, não tem muita sobreposição, a tomografia resolve isso. O problema é quando eu tenho fraturas pequenas. Observem o lado normal, colo do fêmur normal, e aqui uma fissura no colo do fêmur do lado direito,
e às vezes é muito necessário um exame de ressonância magnética para fazer essa identificação. Tá? Fratura do colo do fêmur com grande angulação, e aqui uma parte da cabeça do fêmur ficou no acetábulo, teve a fratura da inserção da cabeça do fêmur no colo do fêmur, com o seu deslocamento, com uma luxação concomitante. É muito característico quando o colo do fêmur fratura, acontece um sinal clínico identificado. O paciente que tem fratura do colo do fêmur tem um membro mais curto do que o outro, então esse membro aqui está mais curto, e ele fica rodado lateralmente. Então, aqui na maca nós podemos já perceber que o membro esquerdo está mais curto e rodado lateralmente, uma possível fratura do colo do fêmur do lado esquerdo. A mesma coisa acontece nesse paciente, ou aqui do lado direito, no caso, encurtado e rodado, e aqui uma possível fratura bilateral do colo do fêmur. Colo do fêmur, em torno dele, podemos localizar as artérias chamadas de artérias circunflexas, e dessas artérias circunflexas saem pequenas artérias que vão para a cabeça do fêmur, chamadas de artérias retinaculares. Essas artérias retinaculares, elas vão nutrir a cabeça do fêmur. Isso quer dizer que fratura de cabeça de fêmur, uma possível complicação é o processo de osteonecrose. Observem nessa tomografia que do lado esquerdo a cabeça do fêmur tem uma consistência ótima de massa óssea, com áreas bem estabelecidas, principalmente o contorno do osso bem hiperdenso, enquanto que aqui do lado direito eu tenho áreas com hipodensidade, né? Pontos com hipodensidade, na figura abaixo melhor ainda para ser observado, e isso são focos de necrose da cabeça do fêmur. No exame de ressonância magnética dá para ver a área com edema, essa área da cabeça do fêmur é a área que está sofrendo a osteonecrose, e geralmente paciente com osteonecrose de cabeça do fêmur tem o histórico de fratura do colo anteriormente, né? Mas nós não estamos vendo o colo fraturado, não, porque isso foi anterior, ele fraturou o colo do fêmur se calcificou e teve a lesão do vaso, né, das artérias retinaculares ou da artéria circunflexa, e não alcançava mais, o sangue não alcançava mais essa cabeça do fêmur, que posteriormente veio a processo de necrose. Bom, para avaliação da musculatura, nós precisamos de alguns pontos de referência e conhecer os principais músculos do quadril. Eu vou fazer uma descrição aqui de lateral para medial, ó. De lateral para medial, e a crista ilíaca vai ser um marco importante. De lateral para medial teremos o músculo 1 aqui, que é o tensor da fáscia lata, músculo tensor da fáscia lata. O 2, que é o músculo sartório. E o músculo 3, que é o músculo iliopsoas. Bom, vamos para alguns nomes a mais, né? Embaixo do sartório, nós vamos ver um componente do quadríceps, que é o músculo reto femoral. Só que o reto femoral ele não vai aparecer logo nos cortes mais superiores aqui, ó. O reto femoral vai demorar um pouquinho mais para aparecer, eu vou precisar de cortes mais baixos para pegar esse reto femoral, e eu vou verificar o reto femoral abaixo do sartório. Uma coisa importante de observarmos é que o sartório é um músculo que começa lateralmente
Mas conforme ele vai descendo pela coxa, isso vai ser possível ver, ele vai se dirigindo medialmente. Então imagina que você tem um corte aqui em cima, corte aqui em cima, porção lateral e porção medial, você vai observar o sartório aqui. E cortes mais baixos, esse sartório vai andando. Então, num corte mais baixo aqui, esse sartório já está aqui assim. Um corte mais baixo, perto do joelho, esse mesmo músculo está aqui, ó. Porque ele foi se deslocando pela coxa de lateral para medial. Um outro músculo importante para identificarmos é um músculo chamado pectíneo. O músculo pectíneo, está lá em X, músculo pectíneo, ele está bem medial ao ilho psoas. E é inconfundível os dois, porque entre os dois eu vou conseguir localizar vasos e nervos femorais. Isso significa que os vasos e os nervos femorais, eles repousam entre o músculo pectíneo, que tem posição medial, músculo pectíneo, e o músculo ilho-psoas, de posição lateral a ele. Ilho-psoas. Essas informações são informações simples, mas vamos usar essas referências para montarmos um mapa de avaliação de imagem. E a região posterior? Bom, a região posterior, um ponto de referência inicial é o sacro medialmente, sacro na região mais medial, e aqui a crista ilíaca, vai contorno da crista ilíaca, até eu chegar na porção lateral. Então eu preciso pensar que nessa porção lateral eu já conheço um músculo que vai se depositar aqui do slide anterior, ó, na porção mais lateral, o tensor da fáscia lata. Músculo tensor da fáscia lata. Isso é importante, esse trajeto. Fáscia lata. E aí vem a musculatura glútea, né? O glúteo máximo, por cima, preso no sacro. Glúteo máximo. E aí por camadas. Mais um pouquinho à frente, ó. À frente do glúteo máximo, o glúteo médio. E abaixo do glúteo médio, o glúteo mínimo. Então, glúteo máximo à frente do glúteo máximo, os dois glúteos, o médio e o glúteo mínimo. Um em cima do outro, o glúteo médio em cima do mínimo. Tá? E um músculo muito importante para os processos de doença do membro inferior é um músculo que fica posterior ao glúteo médio. Então, o glúteo médio nessa posição, eu estou indo mais para trás aqui, que é o músculo piriforme. Músculo piriforme. E por que o piriforme é importante? Porque debaixo dele passa um nervo, chamado de nervo isquiático. E tem a doença chamada síndrome do piriforme, onde o paciente tem contratura do piriforme, e isso gera uma compressão do nervo isquiático e provoca, né, fraqueza no membro inferior, dor na parte posterior da coxa, que irradia para a perna e a planta do pé. Bom, a partir dessa apresentação, nosso primeiro momento agora é montar um mapa eficiente. Vamos tentar montar um mapa eficiente. Quando nós falamos de estudo por mapa, por ponto de referência, a primeira coisa é pensar numa estrutura que menos sofre variação anatômica. E essa estrutura é geralmente a parte óssea. Que parte óssea teríamos num corte bem alto aqui do quadril? Isso mesmo, teríamos aí o ilho. Vamos fazer um esqueminha aqui. Vamos pôr o ilho aqui, ilho. E em questão de orientação, anterior, lateral, medial, posterior. Tá? E o ilho vai se ligar ao sacro aqui, ao sacro. E nosso primeiro ponto de referência, do sacro, passando atrás do ilho,
o maior músculo aí dessa região, chamado de músculo glúteo máximo. Glúteo máximo. E aqui eu vou pôr em amarelinho. Na frente do glúteo máximo, nessa região lateral, nós vamos encontrar dois músculos. Um em cima do outro. Ou seja, o glúteo médio e o glúteo mínimo. E na frente do glúteo médio e mínimo, eu estou bem na posição lateral e anterior agora, um músculo chamado de tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. Bom, uma massa muscular grande aqui, ó, no ilho, chamado de músculo iliopsoas. Iliopsoas. E alguns órgãos pélvicos podem aparecer, bexiga, útero, reto, que nós não vamos dar notoriedade nesse momento, porque é o estudo do locomotor. Vamos observar esse mapa por meio de uma imagem construída, para ver se o mapa vale a pena. Como que eu fiz o mapa? Ilho. Achei atrás do ilho glúteo máximo, segui para frente médio e mínimo, segui para frente tensor da fáscia lata e vim medialmente para o músculo ilho-psoas. Então vamos lá. O ilho, atrás do ilho, o glúteo máximo, na frente do glúteo máximo, o glúteo médio e embaixo do glúteo médio, o glúteo mínimo. Então vamos marcar aqui médio e mínimo. E na frente do glúteo mínimo, o tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. E medial, eu falei para vocês que tem um músculo volumoso, medialmente, volumoso. E esse músculo volumoso é o ilho psoas. Músculo ilíaco, né? A gente pode pôr já aqui os dois juntos, músculo ilho psoas, tá? É o ilíaco. Tá? É o ilíaco e o psoas maior, mas não podemos chamar de músculo ilho psoas, que vai passar pela frente da articulação do quadril. E se voltarmos aqui, ó, a gente tem essa situação, ó. O músculo tensor da fáscia lata lateralmente. Medialmente eu falei que tem o músculo ilio-psoas, o ilíaco e o psoas, e entre eles vai passar o sartório. Então vamos lá para o nosso mapa aqui, ó. Entre eles aqui, ó, eu vou ter um músculo sartório. Músculo sartório. Agora vamos lá para o nosso esquemazinho. Tensor da fáscia lata, o músculo ilio-psoas e entre eles o músculo chamado de músculo sartório. Sartório. Tá? Alguns músculos eu também posso identificar, ó, atrás do glúteo médio, o músculo chamado de músculo piriforme, lá da síndrome do piriforme, e aqui por dentro, o músculo conhecido como obturador interno. Músculo obturador interno. Vamos ver se esse mapa dá certo, porque se eu encontrar essas estruturas nesse primeiro mapa, é muita repetição nos cortes seriados, vai ficar mais fácil. Então, olha só no exame de ressonância magnética. Vamos fazer o seguinte. Essa aqui nós vamos usar os números. Vamos usar o número para nos guiar. O ilho, em 1. O ilho. Como o pessoal diz, né, no YouTube, se você quiser dar pause no vídeo e tentar resolver os números,
É um bom momento. Mas tá, como eu não preciso parar de falar, porque é só vocês darem pause. O 1 é o ilho. Aqui atrás, o grande músculo glúteo máximo. Glúteo máximo. Na frente do glúteo máximo, nós vimos dois músculos. Um, outro. O glúteo médio e o glúteo mínimo. E na frente do glúteo médio e mínimo, o músculo tensor da fáscia lata, TFL, eu vou pôr. E aqui, o ilho-psoas. O ilho-psoas. E entre os dois, o sartório. Sartório. É possível ainda observar o piriforme na porção posterior, piriforme, e o músculo conhecido como obturador interno, que é um músculo bem profundo, parede abdominal, bexiga, né, e as vísceras aqui da cavidade pélvica. Beleza, vamos para um corte mais baixo. Nesse corte mais baixo, eu já posso começar com aquela relação cabeça do fêmur encaixada no acetábulo, visualizar o ligamento da cabeça do fêmur entre os dois, ligamento da cabeça do fêmur, e nas margens do acetábulo, o lábio do acetábulo, lábio do acetábulo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa estrutura. Cabeça do fêmur, o acetábulo, a parede anterior do acetábulo, a fossa do acetábulo, a parede posterior do acetábulo. Vou ampliar um pouquinho para vocês perceberem que nas margens do acetábulo nós temos esse elemento de fibrocartilagem, esse, que é o lábio do acetábulo, e aqui o ligamento da cabeça do fêmur. Eu fiz um estudo da parte articular que me apareceu. E a parte muscular agora vai ter apenas uma novidade. Vamos ver qual é essa novidade. Aqui atrás, o glúteo máximo. Na frente do glúteo máximo, os dois glúteos, o médio e o mínimo. Então, médio e mínimo. Na frente deles, o tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. O sartório, S de sartório. E aqui o ilho-psoas, bem na frente da cabeça do fêmur, como havíamos falado. Ilho-psoas. O que temos de novidade? Nós temos de novidade um músculo que fica abaixo do sartório. O sartório parece a ponta de uma seta aqui apontando para esse músculo. Começou a aparecer, que é o músculo reto femoral. Conforme eu vou descendo, o sartório vai vindo medialmente e esse reto femoral vai ganhando volume, porque ele é um componente do quadríceps. Identificamos também aqui o obturador interno, por dentro aqui, do osso do quadril. E o músculo piriforme diminui um pouquinho de volume, o músculo piriforme, mas dá para ver, passando aqui perto desse músculo piriforme, o nervo isquiático, o nervo isquiático. Bom, vamos fazer o estudo desse corte nessa imagem aqui de ressonância. Eu vou abusar, eu vou tentar tirar esse monte de número para não deixar vocês condicionados com a ponta da seta, para fazermos análise em cima daquele mapa que aprendemos a construir. Então, a cabeça do fêmur, o acetábulo, parede do acetábulo anterior, fossa, parede posterior do acetábulo, e aqui já dá para observar o ligamento da cabeça do fêmur e o lábio do acetábulo, com um hipossinal bem, né, característico. Ótimo. O o músculo glúteo máximo, o músculo superficial da parede posterior, glúteo máximo. Na frente do glúteo máximo, né? Pegar aquele mapa lá, na frente do glúteo máximo, dois glúteos, o glúteo médio e embaixo dele o glúteo mínimo, e vão se prender lá no trocânter maior do fêmur,
Então, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Na frente do glúteo médio e do glúteo mínimo, o tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. Agora, o que eu vou fazer? Tensor da fáscia lata. Eu vou seguir em direção medial. Então, vem o sartório e na frente da cabeça do fêmur, o ilho psoas. O músculo que ficou aqui embaixo, que está começando, é o reto femoral. Reto femoral. E aqui o músculo obturador interno, e um pouquinho aqui das fibras do piriforme, um nervo esquiático na região posterior. E olha o estudo feito. Musculatura abdominal, reto abdominal, aqui a bexiga, e os vasos femorais e nervos femorais. E daqui a pouco, para adiantar o nosso expediente, vai aparecer um outro músculo aqui entre eles, que é o pectíneo, é o músculo pectíneo. Espero que tenha ficado claro essa ordem ou a importância de se fazer mapas por relações, porque facilita bastante essa identificação. Vamos dar uma olhadinha num corte mais baixo. Corte mais baixo. Tá, Leandro? O que aconteceu aqui? Vamos por partes aqui. Primeira parte óssea. Pubis, na região anterior. Pubis. Aqui eu tenho um pedacinho do colo do fêmur, chegando até o trocânter maior do fêmur. Agora vamos estudar essa massa muscular que está aí, né? Essa massa muscular nós vamos encontrar aqui ainda o glúteo máximo na mesma posição, um pouquinho com volume alterado, menor do que tínhamos. Vou lá para frente do glúteo máximo, mesmo esquema. Dois músculos. Só que agora percebam como eles ficaram menores, ó. O glúteo médio e embaixo do glúteo médio, o glúteo mínimo, é quase só um tendão. Glúteo médio e mínimo. Na frente do glúteo médio e mínimo, ganhou um volume maior agora. Tensor da fáscia lata. Agora eu vou seguir medialmente. Sartório, percebam que o sartório já está migrando. Ele tinha uma posição bem lateral, ele já está vindo para medial. O reto femoral embaixo do sartório. O reto femoral expandiu de volume. E aqui terminando, né, quase que encerrando, o músculo chamado de músculo ilho-psoas, que passou na frente da cabeça do fêmur. E agora, do pubis, nós já conseguimos ver esse músculo, que é o músculo pectíneo, e entre o ilho-psoas. Então, entre o ilho-psoas e o músculo pectíneo, nós observamos aqui os vasos femorais, artéria e veia femoral. Então, temos aqui, ó, artéria e veia femoral. Bom, e essas alças musculares, né? O obturador interno e aqui o obturador externo. Essa região onde estou fazendo o risco é a região do forame obturado. Aqui é o isquio. O isquio é a região do forame obturado. Então, o obturador para dentro, o obturador interno e o obturador externo fica para fora. Aí o músculo quadrado femoral aparecendo aqui. É um músculo curto da região glútea, que não precisamos dar muita atenção para esse quadrado femoral. Vamos ver se conseguimos sem os números também, né? Ou melhor, vou duplicar, copiar o slide, deixa eu ver se eu consigo duplicar isso. Consigo duplicar aqui embaixo só. Eu não vou conseguir duplicar. Eu não consigo duplicar o slide. Não deu certo. Tudo bem. Eu não queria tirar os números para que vocês tentassem. Cadê? É esse aqui que nós estamos resolvendo, né? Não, esse aqui a gente já resolveu. Fizemos esse. Agora é esse aqui. Queria que vocês tentassem fazer
sem os números, mas vamos pegar os números aqui. Ó. Nosso pubis, parte óssea, pubis, isquio, colo do fêmur, trocânter maior, trocânter maior. Agora vamos para a musculatura, ó. Glúteo máximo, glúteo máximo. Na frente do glúteo máximo, o médio e o mínimo tem só o tendão quase, por isso que está com hipossinal aqui. Glúteo médio e mínimo. Na frente dele, tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata sartório. Debaixo do sartório, o reto femoral. E, medialmente aqui, o ilho-psoas, um músculo bem volumoso. Ilho-psoas. E aqui o pectíneo. Pectíneo. E entre o ilho-psoas e o pectíneo, eu observo aqui vasos e nervos femorais. Vasos e nervos femorais. O obturador externo e o obturador interno. E aqui marcado com hipossinal, o nervo esquiático. E, para terminarmos o estudo, o quadrado femoral, músculo quadrado femoral. Piriforme já acabou antes. Esse mapinha pode ser usado, por exemplo, no exame de tomografia, né, que às vezes o pessoal fala assim, a tomografia não dá um bom detalhamento muscular, mas olha como a tomografia resolve também o problema. Ó. Eu só não vou conseguir ver os ligamentos aqui da articulação do quadril, mas observem o acetábulo, né, a parede posterior alta, fossa do acetábulo, parede anterior do acetábulo. Então, acetábulo, encaixado no acetábulo a cabeça do fêmur, a cabeça do fêmur, cabeça femoral. Aqui, um pedacinho do sacro, o finalzinho dele, o ápice sacral, antes de começar o cóccix. A gordura está toda com baixa densidade. Agora a gente pode riscar a musculatura, né? O glúteo máximo, o glúteo máximo. Na frente do glúteo máximo, então, aquela mesma ideia. Na frente do glúteo máximo, dois glúteos, né? O nosso glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo médio e o glúteo mínimo. E na frente do glúteo médio e mínimo, o tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata. Agora eu vou seguir medialmente. Sartório, aparece o ponto do masseto, sartório. Embaixo do sartório, o reto femoral. E esse músculo bem volumoso, que está passando na frente da cabeça do fêmur, é o ilho-psoas. Ainda eu não cheguei na região do pubis, então não dá para ver o pectíneo. E aqui são as vísceras da cavidade pélvica. Eu consigo até ver o obturador interno aqui, obturador interno, né, numa tomografia. Num corte mais baixo na tomografia, onde eu vejo o pubis, ó, o pubis, o isquio, finalzinho da cabeça do fêmur, colo do fêmur e o trocânter maior, cabeça, colo e trocânter maior. E agora podemos riscar a musculatura, ó. O glúteo máximo, glúteo máximo, o exame ficou bem bonito esse exame, o glúteo médio e mínimo, que os dois juntos, médio e mínimo, e na frente deles o tensor da fáscia lata, tensor da fáscia lata. Seguindo medialmente agora, ó, sartório, embaixo do sartório, reto femoral, na frente da cabeça do fêmur, o ilho-psoas, e aqui eu tenho o pectíneo, o músculo pectíneo, e entre eles, entre o ilho-psoas e o pectíneo, os vasos femorais, né? Primeiro, mais lateral é a artéria, e depois vem a veia femoral. E o obturador aqui, o obturador interno, bem visível aqui é a cavidade pélvica. Então, muito bem feito esse exame, fácil de avaliar. Né? Não pensem que não dá para ver parte muscular
num exame tomográfico. Sim, a ressonância tem um aspecto mais anatômico, mas a tomografia resolve bem o problema, principalmente para alguns, né, alguns distúrbios, já que é um exame mais rápido de ser feito. Bom, vamos descer aqui para a coxa. Então, descendo na coxa, o que eu tenho que pensar? Tem o fêmur aqui na coxa, solitário, um formato meio triangular, né? Eu estou no comecinho da coxa, eu ainda vejo o músculo glúteo máximo aqui, ó, o glúteo máximo, né? Eu ainda consigo observar o tensor da face lata, o sartório, tá? E embaixo do sartório o reto femoral. Mas agora eu darei passagem para o estudo dos músculos da coxa. Eu vou visualizar o quadríceps, as quatro partes do quadríceps e a musculatura medial da coxa. Aqui a musculatura medial da coxa. Vamos pegar aqui os músculos mediais da coxa, que são os músculos conhecidos como adutores da coxa, os músculos adutores da coxa, e a musculatura do quadríceps, né? Os vastos, são três vastos. O vasto chamado de lateral, que é esse aqui, tá pequenininho, tô no começo da coxa, muita calma que eles vão ficar bem volumosos. O vasto medial, e o vasto medial começa bem pequeno e depois ele, perto do joelho, ele fica enorme. E entre eles o vasto intermédio. E o vasto intermédio está imediatamente abaixo do reto femoral. Reto femoral, vasto intermédio. Uma olhada nessa imagem, ainda não tem as partes da coxa em si, mas já dá para observar, né, em um o fêmur, né, em um o fêmur, dois o glúteo máximo, o tensor da face lata, o sartório, a musculatura adutora, né, os músculos adutores, musculatura adutora da coxa, a gente vai ver o adutor longo, o adutor curto, o adutor magno, o grácil separa essa musculatura, e o quadríceps aqui. O quadríceps é formado pelo reto femoral, o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial, que nessa imagem, no começo dos músculos vastos, tem uma pouca definição de quem é quem, mas agora, se cortarmos um pouquinho mais para baixo, já dá para ter uma ideia boa de quem é quem. Então, na coxa, eu tenho que pensar o seguinte: a coxa, ela vai apresentar três compartimentos. Três compartimentos. Fêmur centralmente aqui, ó. Estudo por compartimento é bacana. Fazer que você não erra. Vou fazer um esquema, tá? É só um esquema, compartimento. Então, quais são os compartimentos da coxa? Compartimento medial, onde tem os músculos adutores. Compartimento anterior. E o que tem no compartimento anterior? O quadríceps, mais o sartório, que está passando por aí, e o compartimento posterior da coxa, onde eu tenho os músculos isquiotibiais. Isquiotibiais. No caso, os músculos, vou marcar aqui, ó, isquiotibiais, são de lateral para medial. Então, de lateral para medial, quem são os isquiotibiais? O bíceps da coxa, o semitendíneo e o semimembranáceo. Semimembranáceo. Então vamos lá. O vasto lateral, reto femoral, o vasto intermédio e o vasto medial. Claro que esse aqui é só um esquema. Vão ficar na parte anterior, junto do sartório que já está vindo aqui, ó. O sartório que começou na parte lateral, ele já está vindo para a porção medial. Quando chegar no joelho, ele vai passar por trás do joelho.
Então, medial vai vindo medial, medial e curva-se atrás do joelho. Então, esse aqui é o compartimento anterior da coxa. Eu vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Compartimento anterior da coxa. Agora vamos ver o compartimento posterior da coxa. Compartimento posterior da coxa, nós vamos encontrar o bíceps, então tem duas partes, o bíceps, o semitendíneo e o semimembranáceo. Só que vai ter uma dica aqui, ó. Conforme nós vamos chegando próximo do joelho, o semimembranáceo vai vir por baixo e o semitendíneo vai ficar por cima. Quer dizer que próximo do joelho, o semimembranáceo vai ficar embaixo e o semitendíneo vai ficar em cima. Agora eles estão um do lado do outro. Esse é o compartimento posterior. E o compartimento medial? O compartimento medial vai ter um músculo bem medial aqui, ó. Bem medial, que é o grácil. E os adutores. O adutor longo, o adutor curto. E um adutor grande aqui, bem volumoso, que é o adutor magno. Longo, curto e magno. Esse aqui é o mapa aí da musculatura da coxa, dos compartimentos da coxa. Então, vamos fazer um estudo dessa porção. Vou fazer uma linhazinha em vermelho aqui, só para separar a musculatura uma da outra, para ficar mais fácil nessa primeira, né, esse primeiro contato de visualizar. Eu estou separando aqui os compartimentos. Opa, não enxerga mais, né? Caneta na frente. Então, os compartimentos, ó. Compartimento medial, compartimento anterior e compartimento posterior. Vamos lá. O fêmur, o corpo do fêmur aqui, né? A massa óssea. E aqui com o hipersinal a gordura, né? A gordura amarela, a medula óssea amarela do fêmur. Vamos estudar a primeira parte anterior da coxa, ó. O reto femoral, não sei por que faz essa linha, reto femoral, o grande vasto aqui, ó, grande vasto lateral, o vasto medial e o que ficou entre eles, o vasto intermédio. O quadríceps, na parte da frente, mais esse cara aqui, ó, que é o sartório. Para não confundir o sartório, percebam que tem os vasos aqui embaixo do sartório, ó. Aquela artéria femoral e veia femoral, eles estão debaixo do sartório aqui agora, ó. Ó os vasos aqui, embaixo do sartório. Na região posterior da coxa, uma parte e outra parte do bíceps, então o bíceps, cabeça curta e cabeça longa, as porções do bíceps, o semitendíneo, e esse é o semimembranáceo. Lembrando que quando chegar no joelho, o semimembranáceo vai vir por baixo do semitendíneo. Esse semimembranáceo vai aumentar bastante de volume. Na região medial, grácil, e aqui com pouca definição de ventres entre eles, o adutor longo, o adutor curto e o grande adutor magno nós chamamos de músculos adutores, os três, né? Então, os adutores, adutor longo, adutor curto e adutor magno, musculatura adutora da coxa. Adutora da coxa. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais embaixo. E, de novo, ó, se eu separar em compartimento, fica bem mais fácil fazer esse estudo. Compartimento posterior, compartimento anterior e compartimento medial. Agora que riscou tudo, como é que nós vamos estudar? Vamos melhorar isso aqui, né? Ficou muito ruim assim. Então, lá no compartimento anterior, tem que encontrar o quadríceps e o sartório. O sartório é fácil, só lembrar que ele está associado com os vasos, ó. Sartório. E os componentes do quadríceps? O reto, femoral, agora ficando pequenininho, tá? Começou no quadril, ficou grande, agora já está diminuindo para formar o tendão. O vasto intermédio embaixo, olha o tamanho do vasto medial e o vasto lateral. Então, os quatro do quadríceps, vasto lateral, intermédio medial, o reto femoral e o sartório na região anterior.
Na região posterior, as duas porções do bíceps, cabeça curta, e o bíceps, cabeça longa. O semitendíneo, e olha o semimembranáceo já ficando grande e vindo por baixo, já querendo ir para baixo do semitendíneo, semimembranáceo. O grácil bem medial, e aqui o que sobrou dos adutores. Os adutores estão acabando aí, conforme eu vou me aproximando do joelho. E esses vasos aqui, quem são esses vasos? Esses vasos são os vasos poplíteos. Vasos poplíteos. Vão ficar atrás do joelho. São vasos importantes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Um pause, se você quiser tentar, nesse momento, descrever os músculos, pausa o vídeo, olha para a figura. Uma dica aqui, os vasos poplíteos e aqueles vasos, né, femorais que ficam debaixo do sartório. Então, pausado, vamos lá. Compartimento anterior. Reto femoral é o 1, reto femoral. O vasto lateral e o grande vasto medial. E entre eles, que vai abraçar o fêmur diretamente, aqui está debaixo do reto femoral, é o vasto intermédio do quadríceps mais o sartório. O sartório. No compartimento posterior, cabeça curta do bíceps, cabeça longa do bíceps. Então lembra, o bíceps tem posição mais lateral, ó, o vasto lateral. Semitendíneo, entrando aqui embaixo dele, o semimembranáceo. Compartimento medial, grácil e os músculos adutores. Tá? Um corte um pouquinho mais baixo, ó, eu começo a perder o ventre do reto femoral. Ó. Observem que o reto femoral já está virando tendão aqui, o reto femoral, e o quadríceps inteiro vai formar o tendão patelar. Tendão patelar é formado pelo quadríceps. Olha meu vasto lateral como está ficando pequeno. O vasto lateral ele começou grande, e agora está reduzindo de tamanho, o vasto lateral. O meu vasto intermédio ainda, e o meu vasto medial bem volumoso. Olha o sartório, já onde está. Olha como o sartório saiu lá da porção lateral do quadril, está bem medial aqui, próximo do joelho. E aqui eu vejo o bíceps, as duas porções do bíceps, e aquilo que eu mostrei para vocês, o semitendíneo em cima e o semimembranáceo embaixo. Né? Eles cruzaram um embaixo do outro. E aqui o meu músculo grácil, O semitendíneo, o grácil e o sartório, atrás do joelho, eles vão se juntar para formar a chamada pata de ganso. Pata de ganso. Formado pelo semitendíneo, pelo grácil, pelo sartório. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Então, região anterior, reto femoral, tendão dele, tendão do reto femoral. O vasto lateral, o vasto intermédio. Eu encosto aqui nos sensores, risca tudo. Vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial. Bíceps, cabeça curta, cabeça longa do bíceps, semimembranáceo embaixo, semitendíneo, que os vasos poplíteos, sartório e o grácil. Lembrando que esses três aqui vão se juntar para formar a pata de ganso. Bom, num corte frontal, se observarmos um corte frontal direto, com as referências que nós temos, vamos ver se dá certo num corte frontal. A crista ilíaca aqui, o osso do quadril,
o osso do quadril, o acetábulo, o acetábulo, e aqui cheguei no pubis, onde eu tenho a sínfise púbica. Sínfise púbica. A cabeça do fêmur. E o que eu posso observar de musculatura? Ó, o psoas maior, o músculo ilíaco. Eles vão se juntar e vão passar aqui na frente da cabeça do fêmur, ó, no corte, ó. Esse músculo é o ilho psoas. Ilho psoas. Medial ao ilho psoas, medialmente aqui é o ilho psoas, um músculo pectíneo, e aqui começa a musculatura adutora da coxa, né? A adutora da coxa bem medial. Também consigo observar aqui o músculo glúteo médio, superficial, e embaixo dele o glúteo mínimo, os dois glúteos, médio e mínimo, e a musculatura do quadríceps na porção anterior dessa coxa, musculatura do quadríceps. Tá? Um corte um pouquinho mais para trás, olha só. Acetábulo, cabeça do fêmur, aqui é ótimo para ver o colo do fêmur, trocânter maior, corpo do fêmur. E eu falei para vocês que no trocânter maior se insere dois músculos, o glúteo médio e o glúteo mínimo, preso nesse trocânter maior. Aqui o músculo ilíaco mais o psoas, que vai juntar para formar o músculo ilho-psoas, que aqui eu não vejo mais a inserção dele. Os obturadores, né? O obturador interno, o obturador externo, então são os músculos obturadores. Obturador interno, obturador externo. E aqui a musculatura adutora, os músculos adutores, e esse mais medial dos adutores é o grácil, é o músculo grácil. Parte do vasto lateral, né, do quadríceps, descendo aqui na porção lateral da coxa. Disco, vértebra, né, disco intervertebral, o ilho psoas, o psoas maior do outro lado, o ilíaco, e aqui eu tenho a musculatura contralateral para comparar, né? Obturador interno, obturador externo, a musculatura adutora e o grácil, né? Os órgãos pélvicos. Num corte frontal no exame de tomografia, o psoas maior, o músculo ilíaco, o glúteo médio, perdão, glúteo médio, debaixo dele o glúteo mínimo, presos no trocânter maior, em 5, o colo do fêmur, a cabeça do fêmur, encaixada no acetábulo, que o ilho, com a crista ilíaca em cima, pubis, saindo do pubis bem medial aqui é o músculo grácil, o mais medial dos adutores, é que o vasto lateral, musculatura adutora na porção medial da coxa, os músculos adutores. E para exemplificar uma doença, porque é por posição, nós podemos pegar todos os músculos e pôr. A principal doença muscular é a ruptura. Então, é muito comum ter ruptura da virilha, a famosa virilha, né, que são dos músculos adutores. Quer ver? Olha só. Paciente, 48 anos, com dor na coxa direita, na virilha direita, uma semana, refere ter sofrido lesão durante a prática esportiva, uma distensão, né, causou ruptura de fibra. A gente vê a ruptura de fibra com hipersinal. Hipersinal. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem, ó, o pubis dele, o pubis, aqui o músculo sartório cruzando, o reto femoral, né, a musculatura anterior da coxa, e desse pubis a musculatura adutora, aqui os adutores. Ou nós podemos pegar num corte transversal, fêmur, né, a parte da musculatura glútea ainda, né, a porção anterior da
da coxa, os músculos anteriores da coxa, e aqui um hipersinal na musculatura adutora, uma ruptura muscular, uma lesão do adutor longo. Na próxima aula, veremos a estrutura articular do joelho, então, joelho e seus ligamentos, é uma área que tem bastante referência para exame, perna e seus compartimentos musculares, a articulação do tornozelo, também é um outro local crítico aí para as lesões, e estrutura inteira do pé, a divisão anatômica do pé, como é feito, a divisão funcional do pé é diferente, né? A musculatura e a parte aponeurótica, né? A fáscia plantar, onde dá fasciite e outras alterações.